Começa agora mais um programa Municipalismo em Ação. Nesta edição você vai ver: faltam médicos para atender a grande demanda nos municípios. Período chuvoso agrava a situação das rodovias em Mato Grosso. Receita Federal vai capacitar fiscais do ITR. Até o próximo ano, municípios devem acabar com os lixões. Os municípios do Vale do Juruena enfrentam muitas dificuldades nesse período de chuvas. As rodovias estão intransitáveis devido aos atoleiros, principalmente na MT-170. Municípios do noroeste de Mato Grosso estão sendo castigados durante esse período de chuva. As cidades que dependem da MT-170 enfrentam falta de combustível e de alimentos. Os produtos não conseguem chegar às cidades devido aos atoleiros. Muitas cargas perecíveis estragam antes da entrega. Os municípios mais afetados são Aripuanã, Castanheira, Cotriguaçu, Juruena, Nova Bandeirantes e Colniza. As estradas da região nossa, onde ainda nós temos muitas estradas sem condução de asfalto, é necessário que o governo estadual e também o governo federal priorize asfaltos na nossa região. Mato Grosso possui cerca de 27 mil quilômetros de rodovias estaduais. Dessas, apenas 20% estão asfaltadas. Durante todo o ano de 2012, apenas 150 quilômetros foram pavimentados pelo governo do estado. O governador Silval Barbosa anunciou um plano emergencial para tentar amenizar o problema. Foram mobilizadas as 24 patrulhas existentes no estado e mais de 700 maquinários cedidos em comodato aos municípios. Também será doado óleo diesel às prefeituras. Com os equipamentos que nós temos em comodato com as prefeituras, nós entramos com um programa de emergência agora, que é dar o óleo diesel para que os prefeitos façam os serviços emergenciais, que é o tapa-buraco, que é o tapa-atoleiro, que é o que dá para se fazer agora com esse período. O Conselho Federal de Medicina apontou o déficit de médicos nos municípios. O número de contratações é inferior à necessidade de profissionais no atendimento à demanda da população carente. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, Mato Grosso conta com 3.919 médicos em atividade. Os dados são referentes ao número de médicos em atividade até outubro de 2012. O estado dispõe praticamente de um profissional para cada grupo de 1.000 habitantes, enquanto a proporção ideal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é de 2 profissionais para cada 1.000 habitantes. A disparidade nos níveis de contratação dos médicos pelas cidades do estado fica evidente no caso de Cuiabá, que detém profissionais acima do ideal, de 3,6 médicos para cada 1.000 habitantes. Tentativas para amenizar a situação é a criação de cursos de medicina em cidades do interior. Em Mato Grosso, estão previstos implantações de cursos em Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Várzea Grande. De acordo com o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, existem cidades do estado que oferecem salários atrativos, mas a escassez de recursos e condições de trabalho não atraem os profissionais. O prefeito de Carlinda, Geraldo Ribeiro de Souza, relatou como o município tem enfrentado dificuldades com a saúde e o hospital municipal. Não é um prédio próprio do município, é um prédio que foi locado para a instalação do hospital municipal, mas que nós enfrentamos o grande problema dos equipamentos, da questão do profissional para dar o atendimento. Nós temos os 3 PSFs, nós temos o Centro de Saúde São Lucas, que dá o atendimento emergencial, que é, na verdade, a referência que nós temos, né? Mas que os problemas mais complexos, né, do cidadão nós temos que encaminhar para o Hospital Regional em Alta Floresta. Os prefeitos da região do Médio Norte se reuniram com o governador Silval Barbosa para tratar da situação das rodovias e também da saúde. A pauta do governador Silval Barbosa foi dedicada a investimentos na região Médio-Norte do estado, como, por exemplo, a implantação de um hospital regional em Tangará da Serra. Outra questão foi a recuperação da MT-358. Nós temos ali, apenas em Tangará da Serra, cerca de 100 mil habitantes. E na região do entorno ali, aproximadamente 300 mil habitantes, que utilizam exatamente essa via de acesso em direção a Cuiabá e a outros centros. Com relação à educação, o governador garantiu investimentos para o ensino profissionalizante e universitário no município de Diamantino. A Unemate virá como polo para a região em Diamantino.
já a partir do mês de julho, então atenderá todos os municípios da região. O Instituto Federal de Educação também, graças ao apoio do governo do estado, uma obra que foi construída para ser o CECITEC, o governo do estado cedeu essa obra para o Instituto Federal de Educação. A Secretaria da Receita Federal vai ministrar um curso para a formação de fiscais do ITR, Imposto Territorial Rural. Serão oferecidas 300 vagas e cada prefeitura poderá indicar pelo menos 2 funcionários. O edital será lançado pela Escola de Administração Fazendária. Serão disponibilizadas 300 vagas para o primeiro curso. Ao longo do semestre devem ser disponibilizadas mais 1.250. Cada município poderá participar com apenas 2 servidores. Esse ano, o treinamento conta com várias novidades. O material do curso terá videoaulas. Será destinado um tutor para cada 30 alunos e a carga horária do curso sobe de 80 para 100 horas-aula. Para ter acesso ao portal, os municípios devem atender 3 requisitos: certificação digital, aprovação do curso de ensino à distância e habilitação feita pela Receita Federal. Esta última comprova que o profissional faz parte da prefeitura. Prefeitos e servidores municipais participaram do ciclo de capacitação de gestão eficaz. A meta do TCE é realizar mais cursos este ano voltado à administração pública. O ciclo de capacitação Gestão Eficaz teve como objetivo debater as falhas mais comuns cometidas pelos agentes públicos e que comprometem a aprovação da prestação de contas. Os 141 municípios foram convidados para participar da capacitação, que teve como foco evitar irregularidades na gestão pública. A cada ano, o número de contas reprovadas diminui, porém, algumas irregularidades antigas ainda ocorrem nas prefeituras do estado. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem alertado para que os prefeitos fiquem atentos às principais falhas. De acordo com o órgão, os gestores vêm cumprindo as orientações do tribunal. O ciclo foi planejado para atender às deficiências mais comuns na administração pública, detectadas a partir do indicador das irregularidades mais correntes. A palestra do secretário-chefe da Consultoria Técnica do TCE, Bruno Anselmo Bandeira, foi sobre o desempenho da administração pública. Para ele, os prefeitos devem ficar atentos quanto ao equilíbrio fiscal das contas públicas. O número de irregularidades tem diminuído e o número de contas, de pareceres prévios contrários à aprovação de contas também tem diminuído. Porém, ainda existem situações em que se detecta irregularidades gravíssimas relacionadas à despesa com limite de descumprimento de limite de despesa com pessoal, descumprimento de limites de repasse para a Câmara, irregularidades na área de licitação, contratos, falhas de controle interno, sendo que a conjuntura dessas irregularidades, a análise de todo o sistema administrativo, acaba levando o tribunal a, em alguns casos, ainda julgar contas irregulares ou emitir pareceres prévios contrários à aprovação das contas. E a nossa entrevista de hoje é com o conselheiro do Tribunal de Contas e presidente da Atricom, Antônio Joaquim. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, junto com outros tribunais de todo o país, estão focados e preocupados com essa questão da lei da microempresa, porque parece que as prefeituras ainda não conseguiram entender bem essa lei, por isso o tribunal pretende orientá-los quanto à necessidade de cumpri-la. Exatamente o que tem acontecido. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela determina que o prefeito obrigatoriamente tem que dar preferência à aquisição de compras até R$80 mil para essa micro e pequena empresa da cidade ou da região. Não executando a lei ou por desconhecimento, por não conhecê-la, que é a Lei 123, Lei Complementar Federal 123, ou por desconhecê-la ou por ter medo, entre aspas, o cisma de que como é um procedimento diferente da Lei Geral de Licitações, da 8666, do tribunal penalizá-lo, porque ele está, às vezes até tem que comprar até com preço um pouco maior, mas tem que dar preferência à microempresa. A lei determina, orienta de forma detalhada. E aí o gestor fica com medo, inseguro, dizendo, mas isso não é o que a Lei 866 fala, a Lei Geral de Licitações. Mas é assim mesmo. A lei da micro e pequena é diferente da Lei Geral de Licitações nessas condições especificadas na lei.
de aquisição até R$ 80 mil, dando preferência à microempresa. Então, o que os tribunais do Brasil inteiro estão fazendo? No próximo dia 13 de março, né, daqui uma semana, 2 semanas, nós estaremos reunidos, todos os tribunais do Brasil, na mesma hora, dia 13 de março, às 13 horas, em todos os estados brasileiros, em conjunto com os SEBRAES estaduais, para fazer um seminário com os prefeitos que tomaram posse, agora em janeiro, e com os presidentes de câmaras, para dizer a eles, explicar a eles como funciona a lei, o que significa a lei e a exigência deles cumprir a lei no sentido de dar esse enfoque, de dar esse foco na execução da lei da micro e pequena empresa. Ou seja, a partir do momento que eles direcionarem compras de até 80 mil para a micro e pequena empresa da cidade, vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento econômico sustentável. O fato, como eu disse, é que menos de 20% dos municípios brasileiros executam. Como eu disse, ou por desconhecimento, de ignorar a lei, ou por medo de ser penalizado, de agir diferente da Lei Geral de Licitações. Então, o que nós decidimos fazer? Vamos capacitar, começa dia 13, como eu disse, nesse seminário. Continua ao longo do ano de 2013 capacitando, ou seja, fazendo os cursos de orientação a secretários municipais, a prefeito, presidente de câmara, porque tem que tomar algumas medidas, tem que criar uma lei municipal, tem uma série de coisas para ela ser executada. Então, 2013 e 2014, nós da Associação Nacional dos Tribunais do Brasil, estamos entendendo que seria oportuno fazer a capacitação, fazer a pedagogia, fazer o conhecimento, dar o conhecimento a todos os gestores. E a penalização pelo não cumprimento viria lá na frente, depois de termos esgotado todos os mecanismos de orientação para evitar uma penalização, às vezes, injusta pela falta de conhecimento do gestor. Mas quando começarmos daqui um ano e pouco penalizar, ninguém pode dizer que não conhece mais a lei. Então você imagina se você tiver todos os municípios brasileiros usando essas prerrogativas da Lei Geral de aquisições de compras governamentais para as microempresas. Será uma revolução econômica em muitos municípios brasileiros. A Comissão Mista do Congresso aprovou uma medida que garante apoio financeiro aos municípios, visando o cumprimento do programa de alfabetização na idade certa. A MP garante apoio técnico e financeiro do governo federal para os estados e municípios. A intenção é viabilizar a implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A União deve financiar a formação continuada de professores, bolsas oferecidas aos profissionais da educação e outras atividades. Das 60 emendas apresentadas, 6 receberam parecer favorável do relator e devem integrar a MP. A última a ser incluída foi a da deputada professora Dorinha, de Tocantins. Ela inclui a formação continuada para a alfabetização em cursos de nível superior. Segundo dados do IBGE, no Centro-Oeste, 9% das crianças de até 8 anos são analfabetas. Em Mato Grosso, apenas 54% delas frequentavam escolas ou creches em 2010. O Pacto pela Alfabetização tem o objetivo de alfabetizar todos os estudantes até os 8 anos. Nessa idade, eles devem concluir o 3º ano do ensino fundamental. O governo promete liberar 1,1 bilhão ainda este ano. O recurso está previsto no projeto de lei orçamentário anual, que está em análise pelo Congresso. A medida agora será votada pelos plenários da Câmara e do Senado. Até o momento, cerca de 90% dos municípios brasileiros aderiram ao plano. Confira agora os eventos programados na agenda dos municípios. A Caixa Econômica e a MM vão realizar no dia 7 de março o Seminário de Orientações para a Inclusão de Propostas de Habitação e Saneamento. As inscrições já estão abertas. De 8 a 15 de março será realizada em Cuiabá a Exposição Internacional de Nelore de Mato Grosso. A Expoinel é dirigida ao público em geral. Porto Alegre do Norte vai sediar de 25 a 28 de abril a 5ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores. O evento será realizado no Parque de Exposição do município. O prazo para acabar com os lixões termina no próximo ano.
Os prefeitos podem contar agora com uma nova ferramenta que vai reduzir os custos nos projetos de construção de aterros sanitários. A ferramenta possibilita a medição do excedente hídrico em qualquer ponto do território nacional por meio de uma série histórica de 52 anos, o que pode facilitar e reduzir os custos de projeto e construções de aterros sanitários. O prazo para que todos os municípios substituam os lixões por aterros sanitários termina no ano que vem. A obrigatoriedade está prevista na Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o sistema desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia vai auxiliar os municípios no cumprimento da meta. Isso porque o dispositivo vai facilitar para técnicos e gestores públicos das prefeituras informações para a construção de aterros sanitários. A ferramenta está disponível dentro do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no site do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo é consolidar e divulgar dados e informações sobre a gestão dos resíduos sólidos. A orientação simplificou o licenciamento para este tipo de instalação, limitando em até 20 mil quilos a disposição diária de rejeitos. A resolução evita a elaboração de projetos caros que não correspondem à realidade ambiental das localidades atendidas. Em Mato Grosso, alguns municípios estão avançados quando o assunto é captação e destinação final dos resíduos, como é o caso de Campo Verde. O prefeito Fábio Schroeter falou sobre a meta do município, que é referência no estado. Termina aqui mais um programa Municipalismo em Ação. Fiquem com Deus e até a próxima edição.